Sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era. Em Caçadores de Mistérios. 10.000 a.C. Um paraíso utópico. Uma sociedade altamente avançada. Um reino vasto e poderoso que governa as ondas. E então, num piscar de olhos, um desastre. A ilha de Atlântida foi perdida para sempre. Ou não. A cidade perdida de Atlântida. Dizem que a cidade perdida de Atlântida foi a primeira civilização avançada do mundo. Um reino próspero e poderoso, que durante séculos capturou a nossa imaginação. A maioria das pessoas imagina a Atlântida como uma civilização tecnologicamente muito avançada, que tinha capacidade de fazer viagens espaciais, que tinha automóveis, submarinos e tudo mais. Mas o lugar é mais conhecido por ter desaparecido da face da Terra. A crença geral era que a cidade ficava em algum lugar no Oceano Atlântico. Diz a lenda que 12.000 anos atrás, ela sumiu de repente, em apenas 24 horas, desaparecendo no fundo do oceano para nunca mais ser vista. A lenda deu origem a especulações infindáveis sobre o local de descanso final da ilha, que começaram há milhares de anos e continuam até hoje. A Atlântida é certamente o maior mistério arqueológico de todos os tempos. As teorias sobre a sua localização vão desde a costa da Irlanda até as Ilhas Açores, 1.500 quilômetros a oeste do sul da Europa, e até mesmo na Antártida. Na Alemanha nazista, muitos acreditavam que os arianos eram os descendentes dos Atlantes. Entre eles, Heinrich Himmler, chefe da polícia secreta, a Gestapo. Ela enviou expedições para todo lugar, do Tibete até a Groenlândia, em busca da antiga civilização. Embora muitas vidas tenham sido dedicadas e perdidas na busca dessa cidade lendária, a ciência diz que ela não existe. Era só um mito, ou seja, está muito claro que ela nunca foi uma realidade. Mas outros lugares, que antes se acreditava serem mitos, como a grande cidade de Troia, acabaram sendo reais. Nos idos de 1800, estudiosos chocaram o mundo quando escavaram um sítio na Turquia atual que combinava com as antigas descrições gregas da grande metrópole. E há aqueles que acreditam que a cidade submersa de Atlântida também está esperando para ser descoberta. Agora, o Caçadores de Mistérios vai sondar as profundezas para procurá-la. Esta equipe de cientistas vai explorar a teoria de que Atlântida era, na verdade, uma metáfora para os minoicos de Creta. Os mitos deveriam ser tratados com um pouco de desconfiança. A sua meta? Provar que os minoicos foram destruídos da noite para o dia e se tornaram a base para a lenda de Atlântida. A equipe da expedição vai investigar imagens de sonar do Mar do Caribe que parecem mostrar estruturas feitas pelo homem. Essas coisas parecem ser estruturas de algum tipo de construção. Para fazer isso, eles tentarão obter amostras das ruínas dessas supostas edificações. As amostras serão enviadas a este laboratório para datação por radiocarbono. Esta máquina vai pegar o carbono que extraímos do arenito de praia e nós vamos medir aquele carbono em nível atômico. A
teoria de que a Atlântida ficava no Caribe veio à luz na década de 20, com a previsão de que reapareceria nas Bahamas. E então, em 1969, uma estranha estrutura que se parecia com uma estrada foi descoberta sob as águas azuis e cristalinas perto das ilhas Bimini. A busca do Caçadores de Mistérios começará perto daquelas ilhas, a apenas 13 quilômetros ao leste de Miami. Equipe da expedição. O líder da equipe é o explorador Greg Littler. Eu acredito que existam evidências definitivas de que a Atlântida existe e para encontrá-la nós vamos olhar embaixo d'água. Nós não vamos encontrá-la na Terra. Este é o mapa inteiro das Bahamas. Nós achamos que isto provavelmente era a Atlântida. O primeiro alvo deles é uma formação rochosa misteriosa a 800 metros da praia, chamada Estrada de Bimini. Eles acham que pode ter sido um porto. A estrada tem quase 500 metros de comprimento. O que é incomum sobre ela é que forma um J invertido, igual um quebra-mar, exatamente como num porto antigo. Os primeiros portos foram construídos no século XIII a.C. por antigas culturas. Os quebra-mares costumavam ser colocados bem perto para servir de barreira contra as ondas. Vista de cima, a estrada de Bimini parece compartilhar a forma de J com aqueles antigos portos. E as pedras retangulares e forma linear parecem inegavelmente feitas pelo homem. Mas muitos geólogos estão céticos. Eles insistem que a estrada de Bimini é apenas uma formação natural. Ao olhar a estrada de Bimini pela primeira vez, você fica perplexo, porque parece muito algum tipo de estrutura artificial. Mas, de algumas maneiras, essa impressão vem da ideia errônea de que, na natureza, você não vai encontrar muitas linhas retas e estruturas altamente ordenadas. A realidade é que você as encontra por todo lado. Por exemplo, cristais ou os diferentes tipos de formações de basalto. A equipe está convencida de que pode encontrar evidências de que a estrutura é feita pelo homem. Estamos procurando múltiplas camadas de rocha, rochas sobre rochas. Estamos procurando lajes retangulares cortadas e cunhas de pedra sobre os grandes blocos. E se as encontrarmos, isso praticamente será uma prova de que esta coisa foi alterada pelo homem. Nós acreditamos que esse é um porto construído pelo homem. A equipe está se preparando para a primeira série de mergulhos. O local fica a 5 quilômetros de distância. Então, o que estamos procurando são cantos, ângulos retos, qualquer coisa que aparente ter uma marca de ferramenta ou que foi trabalhada por mãos humanas. E se tivermos sorte, pode haver alguma coisa que podemos fazer, datação por carbono. O tamanho e a forma da camada superior de pedras parece ter sido feita pelo homem. Mas a equipe precisa procurar embaixo delas para encontrar evidências mais definitivas de entalhes humanos. Surpresa. Eles descobrem uma pedra circular, aparentemente cortada à mão. Olha só, aí vem ela. Mais um pouco. Pegou? Peguei. A pedra, grande e pesada, tem um buraco no meio. Isto é muito parecido com algumas âncoras fenícias toscamente cortadas que foram encontradas em portos no Mediterrâneo. Os fenícios já usavam âncoras simples de pedra em 1500 a.C.
Existem algumas características típicas nessas âncoras. Primeiro, o tamanho, mas também a maneira que o buraco é feito, para ver se é natural ou se não é. Você procura marcas de cordas. Tem um lugar aqui onde parece que havia uma corda e penetrou aqui também. Dá para ver que havia um lugar onde cordas foram amarradas. E então procuramos pelas marcas de cordas. A equipe se concentra em uma parte específica. E em relação ao buraco, procuramos qualquer tipo de marca que mostre que alguém usou alguma coisa para fazer o buraco e atravessar a pedra. E, frequentemente, na parte interna, existe esse tipo de marca. Não é um buraco feito pelos dentes de um animal ou por algum tipo de parasita. Mas existe um problema para comprovar sua autenticidade. Se este coral não estivesse aqui, daria para ver uma área muito maior. Segundo as leis de preservação ecológica das Bahamas, os afloramentos de coral não podem ser removidos e a pedra está totalmente coberta de coral. Isso significa que eles não poderão testar a amostra. Eles então começam a procurar pedras enterradas na areia. É mais provável que não haja corais crescendo nelas. Esta estrutura foi alterada pelo homem. O Caçadores de Mistérios foi até as águas cristalinas das Bahamas em busca de pistas sobre o antigo mistério da cidade perdida de Atlântida. O primeiro registro escrito da Atlântida vem do filósofo grego Platão, em 350 a.C. Ele escreveu que a Atlântida havia sido erigida mais de 9.000 anos antes de sua época, mas Platão não especificou a localização da cidade. Ele apenas escreveu que ficava além dos Pilares de Hércules. Os Pilares de Hércules hoje são conhecidos como o Estreito de Gibraltar. Separando a Espanha e o Marrocos, ele liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Mas, em tempos antigos, era considerado o fim do mundo conhecido. Uma fronteira que quase ninguém ousava cruzar. Nos idos de 1600, o escritor Sir Francis Bacon colocou a Atlântida na América, chamando-a de uma utopia do conhecimento humano. No século XIX, alguns estudiosos propuseram que a Atlântida ficava em algum lugar na América do Sul, uma antiga civilização ligada ao Império Maia. Então, em 1882, Ignatius L. Donnelly publicou Atlântida, o mundo antediluviano, e propôs que todas as civilizações humanas conhecidas descendiam de Atlântida. 1940, Virginia Beach. E então, no século XX, um homem fez uma profecia surpreendente. Edgar Cayce. Dizem que ele era capaz de prever o futuro enquanto estava em transe. Esperado em 1968. Os seus seguidores acreditavam que ele praticamente nunca estava errado. E que trará grandes revelações. Edgar Cayce cita a cidade perdida de Atlântida em mais de 700 textos. Não vai demorar muito tempo. Em um deles, ele prevê o tempo e local exatos de sua descoberta. Partes da Atlântida devem ressurgir novamente em 68 ou 69. Não falta muito tempo. 1968. As Bahamas. E então, em 1968, o biólogo J. Manson Valentine estava mergulhando nas Bahamas quando descobriu uma estrutura enorme, aparentemente feita pelo homem. A Estrada de Bimini. Muitos acreditavam que a Atlântida finalmente havia sido encontrada. Cientista famoso diz que descobriu o continente perdido da Atlântida. Costa Sinolakis, especialista em tsunamis. A equipe científica está considerando a ideia de que a Atlântida foi criada com base em uma civilização real.
E aqui temos Platão, um dos maiores escritores de todos os tempos, nos contando sobre essa incrível civilização que desapareceu praticamente da noite para o dia. Costa Sinolakis vai liderar a equipe. Platão descreve que Atlântida fica além dos pilares de Hércules. Então ele toma uma licença poética e leva para um lugar muito, muito distante que ele conhece ou onde ele acha que ninguém irá procurar. Além dos pilares, era um lugar de mistério, o início do desconhecido. Muita gente leva ao pé da letra o que Platão disse sobre estar além dos pilares de Hércules. E estão procurando a Atlântida lá. Então, só o que eu posso dizer é que desejo sorte a eles. Costas acredita que a base para a Atlântida eram, na verdade, 2 ilhas gregas no mar Mediterrâneo, distantes apenas 110 quilômetros uma da outra, Santorini e Creta. Em 1931, os vestígios de um povo altamente avançado, datando de 1600 a.C., foram encontrados lá. Eles chamam minoicos. E as semelhanças do local com a descrição que Platão fez da Atlântida foram surpreendentes e de muitas maneiras. Fisicamente, parece que a Atlântida era composta de círculos concêntricos de terra, separados por água, praticamente igual ao formato de Santorini. Ambas as culturas também tinham palácios requintados, com água corrente quente e fria e sistemas de ventilação complexos. Também se diz que ambas tinham forças navais formidáveis. A flotilha deles era enorme e essa flotilha praticamente dominava o mar. Agora, a equipe científica tentará provar que esse povo foi a principal inspiração para a Atlântida. Stephen Ward, geofísico. Unindo-se a Costas está o geofísico Stephen Ward. Veja esta seção. Juntos eles tentarão provar que os minoicos foram destruídos em um único dia. Precisamos explorá-la. Mas o que Platão escreveu falava de uma sociedade ideal. E é claro, quando você discute uma sociedade ideal com os amigos ou com seus alunos, uma das coisas que você precisa explicar é esta. Se essa tal sociedade ideal existiu, por que será que ela não existe mais? Bom, a resposta a isso é que ela provavelmente foi destruída por um grande desastre natural. Uma parte da teoria é incontestável. Santorini era essencialmente um vulcão gigante. Por volta de 1600 a.C., ele explodiu. A erupção foi uma das 10 maiores da história do mundo. E foi tão potente quanto 50.000 bombas de Hiroshima. Ele cuspiu rochas e cinzas, formando uma nuvem de cerca de 31 trilhões de centímetros cúbicos. Para determinar o destino desses detritos, usando o mapa, a equipe procura por anomalias. Eles examinam os níveis do leito do mar ao largo da costa de Santorini. A primeira coisa que vi quando olhei este mapa foi esta grande área de elevações. Tem 200 metros a mais do que a área ao lado dela. É um grande depósito de sedimentos. Quando ocorre uma grande erupção vulcânica do tipo que gera um colapso da caldeira, e a caldeira, que é a lateral do vulcão, cai no mar como num deslizamento de terra, quando ela cai lá dentro, gera essa grande onda. A erupção de Santorini criou um depósito de mais de 200 metros de altura. Este tanque demonstra o que acontece quando a lateral de um vulcão desaba dentro de um corpo de água. O que eu quero fazer é reproduzir uma avalanche e um deslizamento de terra, mostrar as ondas que devem ter se formado à medida que a caldeira desaba e a lateral do vulcão cai no Mediterrâneo. Ele usa sacos de bolas de gude para simular o deslizamento de terra. O impacto cria uma onda gigante. O resultado é uma grande mudança no nível do mar, naquele que seria o litoral oposto. Você tem uma massa descendo um declive, atingindo a água, tirando a água de seu caminho, formando uma onda na frente, e essa onda pode se propagar através de Santorini e chegar até Creta. No caso da erupção de Santorini, as ondas ou tsunamis gerados teriam sido enormes.
Estas imagens do tsunami indonésio de 2004 mostram a força dessas ondas. Vilarejos inteiros sumiram do mapa e 200 mil pessoas perderam a vida. Especialistas acreditam que as ondas geradas em Santorini foram pelo menos 4 vezes maiores do que aquelas que devastaram a Indonésia. Entre! O próximo passo para a equipe é determinar se as ondas gigantes podem ter chegado a Creta, a 110 quilômetros de distância. E se chegaram, se a parede de água teria destruído completamente os minoicos em Creta. Já que era uma cultura marítima, a maioria dos seus palácios e assentamentos ficava bem junto à costa, então bem perto da água. Essa também era a maior vulnerabilidade deles, porque eram muito suscetíveis a qualquer tipo de enchente costeira ou uma grande tempestade. Local de mergulho em Bimini Road, perto de North Bimini, Bahamas. Nas Bahamas, a equipe da expedição já encontrou o que aparenta ser uma antiga âncora de pedra. E eles estão procurando evidências de que estas pedras enormes são os vestígios de um antigo porto. Mas a lei que protege os corais dificulta as buscas. Finalmente, eles encontram uma pedra menor, totalmente livre de corais, presa embaixo das pedras maiores. E aparentemente foi cortada à mão. Isto é apenas um bloco retangular. É bem plana. E o corte é bem liso e bastante reto. E é o mesmo aqui no canto. Muito bem. Isto basicamente é uma cunha, o que chamamos de cunha, mas é um bloco de nivelamento. Tem uma parte fina e uma parte grossa, e a parte fina era colocada sobre uma pedra grande. Você põe embaixo, e enquanto vai batendo nela com uma marreta, um lado dela se levanta para nivelar os blocos. Isto é uma prova de que isto era um porto, que esta área certa vez foi um porto. Não quer dizer necessariamente que era Atlântida, mas era um porto. Para descobrir se é de Atlântida, a pedra precisa ser datada por radiocarbono. Prontinho. Tá aqui o seu pedaço. O Caçadores de Mistérios está vasculhando as águas das Bahamas em busca de provas de que a cidade perdida de Atlântida pode estar aqui, embaixo d'água. Há séculos a localização dessa cidade lendária tem sido um mistério. Existem incontáveis teorias. A expedição acredita que as Ilhas Bimini guardam o segredo para a verdadeira localização da cidade perdida. Laboratórios Beta Analytic. Eles enviaram a pedra da estrada de Bimini para Miami, que abriga o melhor laboratório de datação por radiocarbono do país, o Beta Analytic. O que fazemos aqui é pegar materiais arqueológicos e geológicos que foram escavados em algum lugar do mundo e realizamos uma série de testes químicos para extrair o componente de radiocarbono ou carbono radioativo dentro do material para determinar a idade. A cunha é feita de arenito de praia, que é criada quando a água do mar se evapora, fundindo sedimentos e animais marinhos. E já que contém os restos de criaturas minúsculas, o laboratório pode datar com precisão a época da formação da pedra. Já que precisamos de apenas alguns miligramas para datá-lo, nós vamos limpá-lo o máximo possível para tirar tudo o que está cobrindo. O arenito então é mergulhado em ácido hidroclorídrico. Isso faz com que passe de sólido a gás, dióxido de carbono. Vou despejar o ácido aqui em cima e ele vai acidificar e fazer espuma. O gás carbônico passa pelo nitrogênio líquido a mais de 180 graus negativos.
e a amostra é transformada em grafite. Grafite é 100% carbono. Então nos livramos de todo o resto. A máquina que faz a datação se chama espectrômetro de massa com acelerador. Esta máquina vai pegar o carbono que extraímos do arenito de praia e nós vamos medir aquele carbono em nível atômico. A equipe científica conseguirá definitivamente datar a cunha de Bimini Road para determinar se é antiga o bastante para ser parte da Atlântida. A equipe da expedição se dirige para o segundo local de mergulho, chamado Os Retângulos. Local de mergulho Os Retângulos, perto de North Bimini, Bahamas. Imagens de sonar do local mostram o que parecem ser formações espaçadas no leito do mar. Se eles puderem encontrar evidências de que essas formações são construções, isso poderia provar que houve uma civilização perdida nas Bahamas. As formações que aparecem no sonar estão a 27 metros abaixo da superfície. A importância das formas retangulares que estão a quase 30 metros de profundidade, perto de Bimini, é que elas estão bem na borda, logo acima do litoral, em 10.000 a.C. E se a Atlântida existia em 10.000 a.C., como Platão disse, como Edgar Cayce disse, o lugar onde vamos encontrar os restos de Atlântida é pouco acima do litoral dessa época, e é onde essas estruturas se encontram. Cientistas concordam que os níveis do mar em 10.000 a.C. estavam cerca de 30 metros mais baixos do que hoje. Isso coloca as formações retangulares a apenas 3 metros acima do nível do mar, no antigo litoral. O sonar mostra que os retângulos têm entre 3 e 4,5 metros de largura. Eles parecem ter o tamanho de armazéns, ou armazéns feitos de pedra que você construiria logo acima do litoral para que, quando estivesse descarregando um barco, teria um lugar para pôr a carga. Então é um sítio arqueológico promissor. A equipe vai mergulhar diretamente na corrente do Golfo, que contém uma correnteza poderosa, veloz e perigosa. Ela pode arrastar os mergulhadores para as águas abertas e profundas do Atlântico. A corrente do Golfo corre entre 5 a 11 km por hora e pode facilmente arrastar uma pessoa. A 400 metros da praia, a profundidade é de 100 metros e a 1 km da praia você está em alto mar. Estamos a 800 metros do local de mergulho. 960 metros ao norte. A equipe usa um GPS para encontrar o local exato das formações. Laura vai me avisar e ficarei lá até você chegar. Então lance a âncora. Diz 29 metros. Um pouco mais à esquerda. Está em cima. Eles usam as suas próprias imagens de sonar para confirmar que estão no local certo. Isto aqui é um tipo de sonar portátil. Ele oferece o equivalente a uma fotografia aérea do fundo à medida que passa sobre ele. Greg imediatamente começa a ver as mesmas formações retangulares. Temos alguns retângulos aqui. É uma forma. E aqui tem mais, e veremos mais algumas aqui. Esta provavelmente é a melhor área. Os mergulhadores se dividem para cobrir uma área maior. Greg, responda. O que foi? Greg, é o David. Eu só estou imaginando onde você acha que devemos nos posicionar. Seria melhor você ir um pouco ao sul de nós, por causa da posição da corrente, e lançar âncora. Então nós vamos para o sul, ou para o extremo norte, ok? Câmbio. Durante o mergulho, a equipe documentará as estranhas formações que se encontram no leito do mar. Eles esperam fazer um levantamento abrangente da área dos retângulos e registrar imagens inéditas para revisão e análise posterior.
Greg irá direto para o fundo para dar uma olhada mais de perto. E já que estará lutando contra a correnteza forte e mergulhará a uma grande profundidade, Greg terá apenas 20 minutos de ar para o mergulho. Ele quer aproveitar ao máximo e então envia outro mergulhador antes com uma pequena câmera de vídeo. Greg vai monitorar as imagens da superfície para encontrar o melhor lugar para o seu mergulho. Vê se consegue movimentar a câmera presa ao cabo e vê se consegue posicioná-la num bom lugar, mas queremos um lugar que possamos explorar. Assim como fizeram na estrada de Bimini, eles estão procurando sinais de pedras encamadas ou cortadas à mão que valeriam ser examinadas mais de perto. Olha ali. As formações estão quase que totalmente cobertas de coral. E a lei nas Bahamas proíbe a sua remoção. Mas o vídeo do mergulhador que Greg mandou na frente já está revelando novas e surpreendentes evidências. Ele achou uma coisa que parece ser uma muralha. Parece ser uma muralha. Deus. O Caçadores de Mistérios está mergulhando no Caribe, tentando encontrar evidências da cidade perdida de Atlântida. Mas alguns acreditam que a cidade era um mito, que não era real. Uma lenda inspirada na destruição de uma antiga e conhecida civilização, os Minoicos. Possivelmente por um tsunami. Um tsunami é uma série de ondas geradas pelo deslocamento repentino de um grande volume de água do mar. Entre as suas causas estão terremotos, erupções vulcânicas submarinas, deslizamentos de terra e alguns até acreditam que por impactos de asteroides. No mar aberto, eles são praticamente invisíveis, mas podem chegar a ficar enormes à medida que se aproximam dos baixios perto do litoral e arrebentam com uma força devastadora. Povos da antiguidade sabiam de sua existência e os temiam, mas eram pouco compreendidos, até recentemente. Universidade do Sul da Califórnia. Costa Sinolakis conhece bem o poder de destruição dos tsunamis. Bom, essa é a minha teoria atual, não é? Ele e o geofísico Stephen Ward acreditam que ondas gigantes varreram os minoicos para o mar. Eu acho que é por aqui. Eles dizem que a causa foi uma erupção vulcânica em Santorini, seguida por um enorme deslizamento de terra no mar Egeu. O que acontece é que todo esse material empilhado sobre os flancos do vulcão é sacudido, se solta e desce bem rápido para a água. E é muito veloz, chega a cerca de 80 metros por segundo. Quando atinge a água, o deslizamento de Santorini tem uma velocidade de mais de 280 km por hora. A equipe científica logo descobrirá se essas ondas gigantes chegaram a Creta. Começam bem grandes, podem chegar a 100 metros de altura. E aí vão diminuindo cada vez mais à medida que se afastam. Viajando a 480 km por hora, o tsunami segue na direção dos minoicos. As ondas atingem o litoral de Creta. E quando chegam à costa, no meu modelo, ficam bem altas, com uns 40 metros. Esta simulação mostra que isso teria sido catastrófico para qualquer um que estivesse em Creta. A parede de água de cerca de 40 metros de altura teria coberto até as estruturas minoicas mais altas. A flotilha deles é dizimada, seus campos inundados e prédios destruídos. A simulação prova que as ondas gigantes criadas pela erupção de Santorini teriam destruído os minoicos. Costas e Steven também acreditam que Platão saberia sobre esse evento na época em que escreveu sobre a Atlântida. Eu não duvido nem um pouco que Platão pegou as histórias que conheci na época. E, como você disse, esse era um dos maiores eventos que ele tinha conhecimento. Então, seria perfeitamente normal ele associar algum desastre àquele evento.
Local de mergulho Os Retângulos, perto de North Bimini, Bahamas. São luvas de Kevlar. A expedição está no local que apelidaram Os Retângulos, a 8 quilômetros de North Bimini. Eles estão procurando evidências de que estas formações são as ruínas de Atlântida. A correnteza da superfície está indo para o norte, então será puxado para o oeste, para o fundo, e é lá que encontrará um dos maiores blocos. Tudo bem. Estou pronto. Greg está descendo. A correnteza é poderosa e rápida. A equipe usa a corda da âncora para conduzi-los em segurança até o leito do mar, a 30 metros de profundidade. A água está turva. É difícil enxergar. Mas eles veem formações cobertas de coral e notam que parecem estar igualmente espaçadas. As formações estão sobre um leito deserto e surgem do nada. A equipe procura indícios de que essas pedras foram entalhadas à mão. Porém, mais uma vez, há muitos corais e a busca é difícil. E as pedras são grandes demais para levar à superfície. A equipe da expedição se dividiu para cobrir uma área maior e realizar um levantamento mais minucioso do local. E no outro extremo, um dos mergulhadores está filmando as formações para uma análise posterior. Devido à profundidade, a equipe não pode ficar sob a água por mais de 20 minutos. Eles são obrigados a subir. Aquilo parece outro mundo, literalmente, porque é apenas uma formação, e então um plano e depois outra formação, mas tem quantidades enormes de coral crescendo nelas. Mas o que se poderia esperar se estão ali há 10 mil anos? Estariam cobertas mesmo. E é evidente que existem alguns blocos e lajes quadrados. E tem uma área onde parecem estar empilhados, mas é bem difícil ver. A água está muito turva. Está turva demais. Tentar ver se existem muros feitos pelo homem lá é uma tarefa difícil. Pode subir. A equipe faz uma pausa para revisar as imagens e ter certeza de que não deixaram nada passar, já que a água estava tão turva. E então, Greg vê algo que chama a sua atenção. Olha isso. As bordas ali são perfeitamente retas. Parecem estruturas de uma construção. O Caçadores de Mistérios partiu em uma expedição ao Atlântico para investigar a lenda da cidade perdida de Atlântida. Este homem acredita que a história da Atlântida foi baseada na destruição dos minoicos. Este explorador acredita que encontrou evidências novas e convincentes que poderiam confirmar que a Atlântida existiu nas Bahamas. E este cientista está testando o que parece ser uma pedra cortada à mão, recuperada na estrada de Bimini. O Caçadores de Mistérios conseguiu recuperar esta cunha embaixo da estrada de Bimini. Ela foi enviada para datação por radiocarbono.
E aqui estamos, após 5 dias de trabalho, em que recebemos o material, o pré-tratamos, extraímos o carbono na forma de grafite, colocamos o grafite no acelerador e fizemos as medições e conseguimos uma idade na datação por radiocarbono. A idade do material coletado é de cerca de 3.640 anos, mais ou menos 40 anos, datado de cerca de 1.500 a 1.700 a.C. Isso significa que a rocha se formou quase 8.000 anos depois que se acredita que a Atlântida existiu. Greg e a equipe da expedição gravaram imagens importantes no local de mergulho, que estão chamando de Os Retângulos. Eles sabem que é neste local que o litoral deveria estar no ano 10.000 a.C. E agora está 27 metros abaixo da superfície. Há uma série de estruturas uniformes no leito do mar. Mas é só com uma vista de cima que alguma coisa mais conclusiva se torna visível. Ellistown, Bahamas. A equipe revisa as imagens. Esse é só o fundo de areia branca que vimos entre os locais. Entendi. Eles confirmam que as estruturas parecem surgir do nada. Os únicos artefatos em um leito que, de outro modo, é deserto. É um tipo de deserto plano, de outro mundo. É totalmente plano. Me impressiona que haja tanta areia e, de repente, tenha um retângulo, então uma expansão de areia, e então outro retângulo igualmente espaçado. Isso não parece uma coisa que ocorre na natureza. Esse aí é... Espera um pouco. Volte atrás. Volte atrás. Isso, 4, 5, 6... Pare. O que é Olha. aquilo? Teve a chance de olhar para isso? Parece perfeitamente quadrado. Isso é uma indentação? Parece uma indentação. É como um quadrado perfeito. Parece que tem outra linha aqui, outra linha atrás dela. É assim que se parece aqui e aqui. E nós vimos algumas coisas no sonar que se parecem com isso. E quando você estava gravando, quando estava passando assim, você notou isso? Notei. E o que é? Uma indentação? É isso aí. E tem ângulos retos. Aquilo era um quadrado. A indentação, com linhas retas, formando um ângulo reto, forma um canto perfeito. Isso parece confirmar que essas estruturas retangulares, igualmente espaçadas, foram feitas pelo homem. Olha só, olha só. Olha essa coisa. Olha só. É tão... As bordas são perfeitamente retas e é um ângulo reto perfeito e é como uma plataforma. Isso é bem quadrado e num lugar onde só existe areia plana. Pois é. Mas uma coisa desse tipo pode ser geológica? Eu não sei. Foi feita pelo homem, sabe? Gostaríamos de construir coisas com espaçamento regular. Então é difícil dizer. O próximo passo para a expedição é obter uma permissão especial para escavar sob os afloramentos de coral. A pedra definitiva é o suficiente para nós. O que estamos procurando é a estrutura definitiva. Queremos encontrar os vestígios de uma construção real. Caçadores de Mistérios encontrou evidências de que a Atlântida pode ter existido nas Bahamas. A estrada de Bimini é recente demais para ter sido a Atlântida, mas a âncora e a cunha são as evidências mais fortes até hoje de que foi feita pelo homem. Elas podem pertencer a uma civilização ainda não descoberta, talvez de um povo descendente da Atlântida. A área apelidada de Os Retângulos, que fica no litoral que data de 10.000 a.C., oferece uma nova pista para uma investigação mais minuciosa deste novo local. Isto não é uma prova definitiva, mas é o mais perto que se pode chegar de uma prova definitiva, pelo menos nesse momento. Se for revelado que essas estruturas são construções de muralhas, esta é a Atlântida.
Entre eles, Heinrich Himmler, chefe da polícia secreta, a Gestapo. Ela enviou expedições para todo lugar, do Tibete até a Groenlândia, em busca da antiga civilização. Embora muitas vidas tenham sido dedicadas e perdidas na busca dessa cidade lendária, a ciência diz que ela não existe. Era só um mito, ou seja, está muito claro que ela nunca foi uma realidade. Mas outros lugares, que antes se acreditava serem mitos, como a grande cidade de Troia, acabaram sendo reais. Nos idos de 1800, estudiosos chocaram o mundo quando escavaram um sítio na Turquia atual, que combinava com as antigas descrições gregas da grande metrópole. E há aqueles que acreditam que a cidade submersa de Atlântida também está esperando para ser descoberta. Sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era. Em Caçadores de Mistérios. 10.000 a.C. Um paraíso utópico. Uma sociedade altamente avançada. Um reino vasto e poderoso que governa as ondas. E então, num piscar de olhos, um desastre. A crença geral era que a cidade ficava em algum lugar no Oceano Atlântico. Diz a lenda que 12.000 anos atrás, ela sumiu de repente, em apenas 24 horas, desaparecendo no fundo do oceano para nunca mais ser vista. A lenda deu origem a especulações infindáveis sobre o local de descanso final da ilha, que começaram há milhares de anos e continuam até hoje. A Atlântida é certamente o maior mistério arqueológico de todos os tempos. As teorias sobre a sua localização vão desde a costa da Irlanda até as Ilhas Açores, 1.500 quilômetros a oeste do sul da Europa, e até mesmo na Antártida. Na Alemanha nazista, muitos acreditavam que os arianos eram os descendentes dos Atlantes. A Ilha de Atlântida foi perdida para sempre. Ou não. A cidade perdida de Atlântida. Dizem que a cidade perdida de Atlântida foi a primeira civilização avançada do mundo. Um reino próspero e poderoso, que durante séculos capturou a nossa imaginação. A maioria das pessoas imagina a Atlântida como uma civilização tecnologicamente muito avançada, que tinha capacidade de fazer viagens espaciais, que tinha automóveis, submarinos e tudo mais. Mas o lugar é mais conhecido por ter desaparecido da face da Terra. Agora, o Caçadores de Mistérios vai sondar as profundezas para procurá-la. Esta equipe de cientistas vai explorar a teoria de que Atlântida era, na verdade, uma metáfora para os minoicos de Creta. Os mitos deveriam ser tratados com um pouco de desconfiança. A sua meta? Provar que os minoicos foram destruídos da noite para o dia e se tornaram a base para a lenda de Atlântida. A equipe da expedição vai investigar imagens de sonar do Mar do Caribe que parecem mostrar estruturas feitas pelo homem. Essas coisas parecem ser estruturas de algum tipo de construção. Para fazer isso, eles tentarão obter amostras das ruínas dessas supostas edificações. As amostras serão enviadas a este laboratório para datação por radiocarbono. Esta máquina vai pegar o carbono que extraímos do arenito de praia e nós vamos medir aquele carbono